Olá pessoal, então dando sequência ao nosso último vídeo em que a gente falou um pouquinho sobre as emoções, então a gente vai aproveitar hoje para fazer um gancho para falar um pouquinho sobre vícios. Mesmo que o seu caso aí em casa não seja vícios em álcool, vícios em cigarro, vícios em droga ou esses tipos de vícios, digamos assim, convencionais, eu acho que seria bem interessante você ouvir o que a gente tem para falar. Porque na realidade todos nós temos um pouco de vícios emocionais e são aqueles que nos mantêm muitas vezes em ciclos de sofrimento. Bom, dá pra gente começar então explanando assim, existem vícios socialmente aceitos, né? Quem já não viu naquelas carteirinhas de cigarro, aquelas figurinhas que diz assim, esse produto contém 4.700 substâncias tóxicas, pode causar câncer, pode causar impotência, pode causar a morte, pode causar um monte de coisa, né? Não tem coisa boa naquelas carteiras. Não, são horríveis. E ainda assim tem gente que consome. Sim. Tá? Qual é a força que está por trás disso? Isso. O que move, né? Isso. Então a gente poderia ver da mesma maneira. Os números mostram, por exemplo, qual que é o número de copos de bebida que a OMS ela aceita, ou melhor, que ela entende como uma pessoa viciada em álcool? Se eu não me engano, são 3 copos por final de semana. 3 copos de cerveja. De cerveja. Isso. Eu acho que é isso porque eu lembro que dava 12 no final, não é muito. Então, Assim, 3 copos de cerveja por semana e a pessoa também já está considerada viciada em álcool. já é considerada dependente do álcool. Isso, e ainda assim, vamos entender assim, qual é o número de acidentes que a gente vê, qual é o número de separações nas famílias, qual é o número de tragédias que o álcool causa, e ainda assim... Né? Ainda assim ele é aceito Isso, ele socialmente. É consumido em quantidade, e enfim, mas tudo bem. O que é que tem de comum em todos eles? Pois é, né? Vamos primeiro falar desses, que são os convencionais. Isso, os convencionais, porque isso ajuda a gente a entender o resto. Tem a ver que a pessoa está tentando suprir algo, mesmo que ela não saiba disso, porque normalmente não se sabe disso. Mas ela está tentando se sentir melhor de algo. Ela está tentando estar melhor, talvez com o cigarro tirar a ansiedade, pensar melhor, uma vez já ouvi isso. Com as drogas se sentir mais tranquilo, mais em paz. Né? E o álcool para esquecer dos meus problemas. Então são frases comuns em pessoas que utilizam essas substâncias. Então elas estão tentando tampar um buraco. Elas estão tentando sentir algo dentro delas que normalmente elas não sentem. Não alcançam. Né? Esse é o ponto-chave. Então a gente poderia começar a fazer os desdobramentos para isso. Existem pessoas que são viciadas em comida, né? Em certos tipos de comida. Sim. Né? E não é muito diferente, mesmo aqueles alimentos que, vamos dizer assim, que não são considerados necessariamente nocivos. Tá? Mas ainda assim, tem muitas pessoas que são viciadas em leite, né? Tem outras que são viciadas em açúcar, tem outras que são viciadas em chocolate. O fato é, todas elas, né, quando são consumidas, produzem uma sensação agradável na gente. Daria para fazer uma lista de coisas que fazem a gente ser viciado e dependente daquilo. Né? Tem um líquido preto aí que rola por todos festinhas os de mercados, criança, né? Em festinhas de criança, que ajuda a criança a manter os ossos mais porosos. Isso, né? Exatamente, dá pilha nela, né? Deixar ela elétrica. Né? Tem um outro líquido preto que é quentinho, tem muita gente que se não tomar treme a mão. Isso. Né? Tem coisas e coisas, né? E o que é interessante a gente observar é que muitas vezes a gente fala assim, aquele dependente químico lá, né? O drogado, Isso, a gente o fala com repulsa, alcoólatra, né? que horror, nossa, que irresponsável. Mas no fundo, voltamos para aquele, né, velho ditado que diz, tudo que está fora está dentro. E aí a gente começa a olhar para dentro, mas o que eu estou buscando suprir? O que eu estou buscando ter, mesmo que seja de sensação, que eu agora não tenho? E por que agora eu não tenho? Então vamos aproveitar esse desdobramento. Vocês viram que a gente está indo de leve, né? Nós começamos falando das drogas, né? Do álcool, aí já começamos a passar pelo chocolate, que é mais Pelas light. químicas mais leves. Isso, as químicas mais leves. Agora vamos chegar no ponto-chave, que é onde eu garanto que todo mundo peca um pouco ainda, que são os vícios emocionais. Exato, que são os mais difíceis de serem vistos. Porque, eu sempre fui assim, todo mundo faz isso. Né? Quando eu faço isso, eu me sinto bem. Então eu não encaro isso como um vício.
mas da mesma maneira ele provoca dentro de nós sensações. É isso que eles têm em comum. Exatamente. Então, na verdade, a busca de todo viciado é a busca por sensações que ele comumente não tem. É. Então, olha só, tem pessoas que são viciadas em adrenalina. Isso. Nossa, essa é muito legal da gente colocar. Isso, tem muitos desdobramentos para isso. Tem pessoas que elas praticam esportes radicais, né, o que elas gostam mesmo no esporte não é necessariamente a superação, né, é aquela sensação, isso, exatamente, da adrenalina, isso é a mesma coisa. Tem pessoas que são viciadas em adrenalina que elas dizem assim, eu deixo tudo para a última hora, na hora de resolver as minhas atividades. Na verdade elas procrastinam, mas o que elas ganham? Qual que é o ganho secundário disso? É de fazer o negócio rapidamente, ou até algumas já me falaram de serem vistas no trabalho delas como, nossa, esse cara é bom demais, quando ele chegou aqui ele resolveu tudo, mas ele teve que se matar para fazer aquilo. Também é viciado em adrenalina. Talvez até viciado, aí tem os seus desdobramentos, tem a adrenalina, que é a sensação que eu tenho aqui, aí tem outras sensações que é quando eu sou visto. Isso, claro. Então aí eu tenho um reconhecimento. Então tem pessoas que são viciadas em reconhecimento. Em reconhecimento, exatamente. Tem pessoas que são viciadas, isso é bem interessante, gente, de vocês avaliarem, em ganhar dinheiro. Tá? Então assim, não só aqueles que trabalham demais, porque também são viciadas em trabalho, mas existem, ainda mais hoje com a nossa internet, né, que ela cria milionários da noite para o dia, tem muita gente que é completamente viciada, né, naquela sensação que a expansão do seu negócio dá, que a visibilidade dá, e aí a gente tem o reconhecimento, aquele monte de dinheiro que muitas vezes os negócios online trazem da noite para o dia, são viciadas em ganhar dinheiro, em acumular fama. E tem um vício que poucas pessoas percebem, e eu já fui testemunha de comentar sobre isso e as pessoas falarem, não é isso não, que é a tal da cuidar da vida alheia. Isso, tem pessoas que adoram falar da vida dos outros e não sabem viver sem fazer isso. Se tornou tão comum esse vício que realmente as pessoas que gostam de falar da vida do outro, a tal fofoca, né? Ela se sente bem em fazer aquilo. Ela sente um certo prazer, porque quando você fala da vida do outro, é claro que você não está elogiando. Normalmente não, você está criticando, mas quando você critica o outro, você se sente superior a ele. É porque eu não faço, é por isso que eu estou falando. É claro, né? Então dá assim uma certa sensação de superioridade. Isso, exatamente. De bem-estar. O mais interessante de falar de vícios é a gente observar que todos nós temos vícios. Né? Então, por exemplo, estou querendo parar de comer açúcar tem vários anos e você é minha testemunha. Isso, e a gente ainda não conseguiu, porque o danado... Acabei de comer um pedaço de chocolate. Isso, o danado, ele... É muito viciante. Isso. Então, assim, a comida, ela é um dos vícios bem fortes que a humanidade tem. Não estou dizendo que é para parar de comer, mas é observar o porquê que eu como aquela comida. O que ela me traz. Né? Então, assim, a gente criou um hábito de observar como o meu corpo reage a determinados alimentos. E você percebe que muitas vezes o alimento é pesado, mas ele é gostoso, o sabor dele, né? Outros são leves, são agradáveis, também é gostoso. Mas aquele outro lá me atrai mais, tem mais gordura, tem mais açúcar, tem outras coisas. Mas esses vícios emocionais são muito enraizados. E aí o que a gente faz quando a gente descobre que a gente tem os vícios emocionais? Eu vou falar de um outro que é de uma colega nossa, eu espero que ela esteja assistindo aqui, pessoas viciadas em TV. Viciadas em novela, viciadas em... WhatsApp. Ah, sim, em WhatsApp. Ou viciadas em filme de terror. Ah, essa é pra você. Que a gente não vai falar filme o nome de dela. Terror. Isso. Ou ainda viciadas em aqueles noticiários assim, bem cheios de sangue, que a gente torce e pinga. Isso, exatamente. O que é que tem de comum? O que um noticiário daquele tem? De bom? De bom não tem nada, né? O que ele faz? Ele não vende informação, ele vende emoções ruins. Sensações. Isso. Tempos atrás a gente estava dentro de uma loja numa grande cidade. Aliás, não era numa loja, era num consultório. E tinha uma informação aqui sobre Brasília, né, de que uma loja tinha sido assaltada. Então era daqueles noticiários bem locais. Aí mostraram todo o drama das pessoas que tinham sido assaltadas. Aí acabava. Aí o comentarista fazia
um comentário, né? Isso, por isso que ele era comentarista. Aí voltava a informação. Aí mostrava de novo todo o drama e aquela música com aquelas cenas assim da pessoa com aquela cara de constrangida, triste porque ela tinha sido assaltada. Aí o comentarista fazia o que ele sabia de melhor, um novo comentário. Aí voltava a cena de novo. Aí colocava uma outra pessoa triste com aquela cara de desolado. Acrescentava algo de comentário. Isso, para dizer, olha só como eles estão se sentindo mal. Gente, o que é isso, né? Eles estão tentando fazer o espectador se sentir mal. E olha, às custas de muita repetição. Que Funciona. Tem gente que é viciada nisso, tá? Vamos pegar um filme de terror. O que uma pessoa ganha com um filme de terror? Adrenalina, isso não é diferente de você estar viciado no esporte. Isso, exatamente. Ela sai do filme se sentindo mal e ainda assim ela volta e assiste um filme de terror de novo. Ou até mesmo filme policial, filme de guerra, filmes que trazem emoções fortes. Filme de drama, eu vou chorar. Eu já escutei muita gente falando assim, eu aproveito o filme para chorar tudo que eu quero chorar da minha vida. Mas você tem que chorar pela coisa certa, no momento certo, do jeito certo. Não pelo cachorro que tá morrendo. Isso. Ou então, quer ver, novela mexicana. Nossa, essa é triste, né? Não, essa aí já... Não é de doer, gente, quando a gente vê aquilo e tem pessoas que gostam daquilo. Ok, tá bem. Tá bom, tá tudo bem. Vocês viram que a lista foi grande, foi extensa, e se você tá no meio dessas aí, você tá perdoado. Tá perdoado. A gente não vai continuar sendo teu amigo. O que nós queremos te dizer é que observe. Isso, observe. Então, assim... Por que, né, buscar isso? Então vamos voltar agora para o contexto sério, né? Já que esse é um vídeo sério, de uma dupla séria, que está falando de coisas sérias e importantes. Isso. O que tem por trás de todo o vício? É a busca por sensações. Esse é o ponto-chave. Tá? A pessoa está buscando com certas sensações mais intensas, mais amenas, ingeridas pelos sentidos, né? Que pode ser através da sensação do gosto, da sensação da adrenalina, da sensação dos olhos. Pessoas viciadas em pornografia, fica vendo pornografia na internet, aquela sensação que é obtida através dos olhos e do prazer que o cérebro, entre aspas, gera. E até mesmo do cheiro, né? Os 5 sentidos. 5 sentidos, isso. Então, assim, está procurando suprir o quê? Coisas que ela não está encontrando dentro dela. Então, o que significa isso, gente? Uma coisa que é importante vocês entenderem é todos os seres humanos têm, em maior ou menor escala, percebam ou não, uma certa sensação de vazio dentro de si. Mas esse vazio, para algumas pessoas, está muito na superfície, que são aqueles que entram nesses vícios, não importa qual seja. Para outros, eles começam a, vamos dizer assim, essa sensação ela está muito lá no fundo, quase como um eco, assim, lá no fundinho, mas todos nós temos. Por quê? Essa é a nossa, vamos dizer assim, a sensação primária de divisão entre nós e o divino. Então todos os vícios fazem com que a gente erroneamente tente alcançar um certo tipo de satisfação. Quase que deixa eu alcançar o divino. Isso, deixa eu alcançar o bem-estar. Essa sensação me traz uma paz entre aspas, relativa, né? Relativa. E isso já me liga um pouquinho, né? Isso, é o que as pessoas estão tentando fazer, mas pelos caminhos errados. Então assim, é como se, o que essa ligação com o divino faz? Ela nos deixa num êxtase. Então quando a gente bebe, a pessoa está tentando chegar num êxtase, quando entra numa droga, quando entra numa adrenalina, ela tem uma sobrecarga. Mas não é aquele êxtase, aquele deleite divino. É na verdade muito mais relacionado com um curto-circuito. Em que ela perde durante alguns instantes a noção de eu, minhas emoções, meus bloqueios e dificuldades, e ela entra dentro de um espaço em que tudo aquilo se dissolve. É quase um êxtase. Tá meio longe, mas Isso. Dá um cheirinho de êxtase. Dá um cheirinho, só que numa frequência baixa, e o que todos eles têm em comum? Consequências negativas. A gente tem muito... Nossa vida, o ritmo da vida, faz com que a gente se sinta vazio. Né? Porque a humanidade hoje, ela tem uma busca, só que está por um lado errado. Existe a busca pelo sucesso, pelo dinheiro, pelos relacionamentos, por várias coisas. E até essa semana eu li uma frase que dizia assim, você está achando que as outras pessoas vão suprir, né, a sua carência, vão suprir o seu vazio, né? Você está se enganando, porque quem vai suprir seu vazio é você mesmo. E não é com coisas externas. E tudo isso é coisa externa. Né? Então hoje existem pessoas que se sentem mais completas
hoje está muito comum o celular, né? Então ali tem o Facebook, o WhatsApp, os grupos, o isso e aquilo, e você fica olhando aquilo, a gente que não tem essa busca por isso, não tem esse mau hábito. É até assim, chega a ser chato você estar na presença de uma pessoa dessa. Porque ela vai até no banheiro e leva o celular dela, porque ela não consegue ir no banheiro só fazer o número 1 e 2. Ela tem que fazer o número 1, 2 e ler o que está no grupo. Isso que é muito importante. Né? Porque antigamente, para você saber de alguma coisa, você levava meses, porque era por carta, era por várias outras formas, menos algo tão rápido quanto é hoje. Então, esse vazio, eu acho que por ter tanta facilidade hoje, que é muito boa a tecnologia, se não fosse a tecnologia a gente não estaria gravando, não estaria indo para o ar e muita gente não estaria ouvindo isso, mas também tem o seu lado que te vicia a tal ponto que a sensação que a pessoa tem é de que ela está com vários amigos, é que ela está completa, ela não está sozinha, ela não está vazia. Né? E tudo é para suprir isso que está aqui dentro, que é esse distanciamento do divino. Esse distanciamento de quem eu sou, afinal de contas, eu sou esse corpo e os meus diplomas e o meu carro e minha casa e meus amigos? É isso que eu sou? Não. Então, tá tudo ruim, então, tá tudo errado, né? A humanidade está muito acelerada e esse aceleramento aí está fazendo acelerar todo o resto, inclusive a sensação de vazio. Isso. E aí, como é que eu me completo? Pois é, como é que a gente se completa é uma pergunta bem interessante, né? Então, o que a gente precisa entender, ok, a gente falou no vídeo passado, por exemplo, quando a gente falou sobre as emoções, né? Nesse contexto de emoções, a gente está falando daquelas emoções negativas, aquelas emoções que causam desconforto. Então, o primeiro que a gente tem que entender é, todo vício é uma tentativa infrutífera da gente não entrar em contato com aquela emoção. Tá? Que abafa ela. Isso, ela abafa. Mas todo vício tem como consequência a ressaca, o mal-estar, o desconforto, o sofrimento. Existem pessoas que são viciadas em outras pessoas, viciadas em relacionamentos. Como é que você vai saber que aquilo está sendo um vício? Está sendo um vício, isso. Porque te traz mal-estar, te traz desconforto. É como aquele casamento em que as pessoas mais brigam do que se amam. É vício. Elas não estão ali por amor, e às vezes elas até chamam aquilo de amor, mas na verdade ela está viciada na adrenalina, que é aquela briga e do reencontro. Isso, exatamente, que os dois causam esse tipo de sensação. Ai meu Deus, agora eu percebi como eu te amo depois dessa semana de quebra-pau. Aí dali uma semana as coisas começam de novo. Então na realidade todas elas são tentativas de ocultar as emoções e todas provocam um efeito colateral negativo. Esse é o primeiro ponto para entender. Sim. O que é um vício? Isso. Que isso está com qualquer coisa. Em qualquer um, seja o vício de celular, o vício de TV, o vício de pessoas, o vício de substâncias, o vício de emoções. É isso que tenta fazer. Todo vício provoca uma emoção intensa durante um período muito curto de tempo e que na sequência ele desaparece. Acaba vindo quase que o oposto daquela emoção. Exatamente, porque a gente pega uma onda muito intensa, né, de, entre aspas, sobe, né, para a gente entender. Mas aquela onda, ela desce na mesma intensidade. E aí a sensação de vazio aumenta. Tá? E aí o que a pessoa faz? Ela precisa, né, é como qualquer droga, precisa de uma dose maior para que ela se sinta melhor e a onda desce com mais intensidade. Então todo pequeno vício pode se transformar num grande vício se ele não for tratado desde o começo. Ok, então a gente está falando, mas ainda não deu uma solução, né? Isso, como é que a gente faz? Então vamos pegar pelo óbvio. Primeiro, né, observe na sua vida. Você é viciado no quê? Que tipo de emoções você procura com intensidade? Então uma coisa que a gente poderia até tentar entender é semelhante atrai semelhante. Então as pessoas que são viciadas em filmes, digamos assim, policial, de guerra, elas têm agressividade dentro delas. Pessoas que são viciadas em situações de tensão, de suspense, têm a mesma expectativa, a mesma energia dentro delas. Né? Então, a gente acaba atraindo circunstâncias que nos viciam na mesma medida. Se a gente for ver, por exemplo, uma pessoa obesa que está muito viciada em comer doces, em alimentos pesados, isso, né? O que a Ayurveda chama de alimentos muito tamásicos, muito pesados, é sinal que ela tem emoções muito densas, muito pegajosas, muito carentes. Então,
a gente sempre costuma atrair vícios numa frequência semelhante àquelas emoções que nós estamos guardando dentro de nós. Tá? Então, primeiro ponto é descobrir, segundo é refletir, e terceiro, nenhum vício se corrige se a gente não trabalhar com a causa dela. Esse é o ponto-chave. Não tem milagre. Não, não tem. Então, se a gente for entender, por exemplo, o trabalho do AA, né, Alcoólatras Anônimos, que é um trabalho excepcional, mas se a pessoa não trata da causa, daquela necessidade de estar completo bebendo com os amigos, tá, acaba se transformando muito mais numa, numa camisa de força do que numa cura definitiva. Sim. Então, muitas vezes a pessoa fica ali o tempo inteiro, né, ela tendo que se controlar para que ela não entre naquele vício só por hoje. Mas ainda assim uma força de vontade e um autocontrole que não passou por um autodescobrimento legítimo. Ainda está na superfície. Isso. Tem um resultado, Tem. mas não é um resultado profundo, que é o que a gente busca. Sim. Tá? Então, assim, se livrar dos vícios significa liberdade. A grande questão é, tem pessoas que elas não querem se libertar dos vícios que elas têm. Isso. Que é a questão do viciado. Isso. Não importa qual seja o vício. Isso. Muitos de nós estamos presos nesse mundo de maia, de ilusão, de sensações, tá? E sem dúvida nenhuma, grande parte dos que estão assistindo estão presos em situações ruins, tá? Negativas, de sofrimento, porque estão viciados em emoções. Em repetições, em padrões, em crenças. Exatamente. Então vocês podem ver que tudo isso, no fundo das contas, ele se enrola em você. Eu sei. Sempre é você. Exatamente. Não dá para fugir. Tá? Então, assim, o que nos prende no círculo de sofrimento são os nossos vícios. Sempre. Tá? A gente poderia até dizer assim que, na realidade, o prazer ele é sempre a isca do sofrimento. Tá? Começa ali chamando a atenção no prazer. Ah, que gostosinho. E qual prazer que nós estamos falando? Não é aquele prazer interior. É aquele prazer das coisas sensoriais do mundo externo. Não é o êxtase, sim um prazer mundano. Um prazer instintivo, não é aquele êxtase divino. Tá, então tudo bem, você tentou me dar um ganchinho, né, uma empurradinha, como é que a gente faz com tudo isso? Eu dei algumas dicas, mas talvez ainda não esteja faltando alguma coisa. Como é que a gente se livra dos vícios? A forma que a gente consegue se libertar desse mundo é se conhecendo. É pegando toda essa... Porque todo mundo tem uma certa vontade de fazer as coisas, tem uma certa curiosidade para aprender mais. Então é aproveitar essa energia de quero me sentir completo, quero me sentir em paz, quero me sentir bem, e mais canalizar isso para o lado correto. Porque se você canaliza para o que a maioria canaliza, que são os vícios, você é quase que... É uma camuflagem, na verdade, das suas emoções. Não vai resolver. É uma fuga, né? É uma fuga. Então, canalizar para o lado real, para aquilo que realmente vai te trazer resultados efetivos. Aquilo que vai trazer a paz genuína, o bem-estar genuíno. Então, assim, o que acontece? Quando a gente chega num certo grau de autoaprimoramento, a gente já está completo. Você já começa a sentir que está tudo certo. Você começa a sentir-se completo. Não importa o que você tem, que as pessoas falam, ou a situação de vida que você está. Você simplesmente se sente... Você está bem. Você não precisa de algo, você não precisa ter algo para ser. Você é. E aí, se você tem ou não tem, acaba sendo quase um acessório opcional. É isso mesmo. E a primeira, acho que os passos são o que eu estou sentindo. É se questionar, porque ninguém aprende sem questionar. Né? Eu acho que uma pessoa que olha, observa, que ela começa a ficar atenta. Nossa, olha, tô com vontade, um exemplo, né? Tô com vontade de comer chocolate, tô com muita vontade de comer chocolate. Mas por que eu tô com essa vontade de comer chocolate? E não simplesmente vou lá, vou comprar barra e vou comer, e nem, não vou comer, não vou comer. Então eu nem sacio sem me questionar, e eu nem escondo isso de mim. Então, eu tô com vontade, o que tá acontecendo? Nossa, deixa eu olhar pra mim. Aí eu começo a descobrir que de repente eu tô aborrecida, tem algo na minha vida que aconteceu que está me deixando triste, que está me deixando carente, estou com saudade de alguém. Ah, é isso. Tá bom, vou lá e como chocolate, mas eu acabei de entender o que está acontecendo aqui. Então, esse se questionar para se descobrir é um grande passo para começar a deixar de pôr a responsabilidade de se sentir completo,
de se sentir bem na mão dos outros. Porque acaba que é isso que a gente faz. Põe a responsabilidade de se sentir bem num refrigerante, num cafezinho, num filme, num jogo, num grupo de WhatsApp que seja. Num relacionamento, que também pode estar viciado aquilo. Então eu espero que alguém fora faça alguma coisa por mim, que não deixa de ser uma forma de ser vítima. Ai, tadinha de mim, estou passando mal, por favor, alguém resolva o meu problema. Invente algo que me faça ficar bem. E aí quando eu começo a me responsabilizar, eu estou com essa emoção e essa emoção está me levando a fazer tal coisa. Eu começo a observar se fazer tal coisa está resolvendo essa emoção. E normalmente o resultado é não está resolvendo essa emoção. Né? Então é um grande passo a se olhar. Né? E tem outras técnicas, como o yoga, que faz você começar a se sentir, meditação, né? Aliás, né, vamos aproveitar já que foi falado nisso, né? O grande mal de toda a humanidade é o vício no pensar. Isso. No pensamento compulsivo. Sabe tudo isso que a gente falou agora? Então vamos reduzir tudo isso a uma coisa só generalizada, o vício na mente. Quando a pessoa está tão viciada no próprio pensamento que ela simplesmente se identifica tanto com ele a tal ponto de não consigo me separar de quem eu sou. Não consigo calar a minha voz interior. Tá? Não consigo me separar daquela história que eu criei, que é contada. Isso, né? E muitas vezes a pessoa sofre pela história, aquilo nem aconteceu ainda e ela já está nos cis. E outros que já passaram por uma situação de vida que fica cada vez pior quando eu me conecto mentalmente com ela. Fica remoendo. Isso, né? Exatamente. Então, a Valéria falou em meditação, né? Na verdade, eu acho que assim, 30 minutinhos de meditação por dia, né? Só 30 minutinhos? Tá bom, né? Tá bom, né? Para começar, viu? Para começar. Para começar, e com o tempo você percebe que isso traz resultados efetivos. E aí você vai aumentando esse tempo, cada um no seu ritmo. E a dica aí para você que está escutando, né? Se você conseguir, pela primeira vez, ficar 30 minutos de meditação, na verdade você vai perceber como a sua mente está viciada em tagarelar. Em falar, em falar, em falar, em repetir, em contar histórias e lembrar disso e falar daquilo. Vai ser 30 minutos de sofrimento. Mas aí você vai poder entender que é assim que funciona o tempo inteiro. E que ninguém começa meditando que nem Buda. Tá. Então sim, se você conseguir ficar... A dica é mais que 15, porque nos primeiros 10 minutos a sua mente ela ainda está entendendo que ela vai ter que ficar quieta. Então pelo menos uns 15 minutinhos seria legal. Não consigo, faz 5, tá tudo bem, você já está sendo esforçado, mas faça. E vá aumentando esse tempo, né, o tempo de ficar meditando conforme você consegue. Tudo bem, antes fazer um pouco do que não fazer nada. Isso, e por fim, né, qualquer técnica de desbloqueio emocional vai ter um bom resultado para isso. Por quê? Se você está tentando encobrir uma emoção através de um vício X ou Y, é porque você tem um pequeno trauma. Então precisa saber qual foi o trauma, a circunstância, o evento, não importa o nome que a gente possa dar, que originou aquele bloqueio, desmanchar aquele evento e naturalmente o vício deixa de ser necessário. Não é que você tenha que fazer esforço, não é que você tenha que se controlar. Certas coisas simplesmente deixam de chamar a sua atenção, porque afinal de contas eles já não fazem mais parte da sua natureza. Já não é mais real para você. Né? O esforço vai ser em quero fazer isso. Esse vai ser o maior esforço. Porque as pessoas às vezes acreditam que para fazer mudanças emocionais, elas são muito difíceis. E que aquelas pessoas conseguem, eu não. E porque é muito difícil. E não é muito difícil. O esforço que tem que ter eu quero. É uma decisão. Uma decisão. Eu quero saber por que eu ajo dessa forma. Pronto. Esse é o esforço. E quando eu decido que eu quero saber, e eu estou dando um aval, eu estou dando uma carta branca para que todo o universo se movimente para me auxiliar a ver as respostas, a ver aonde que está a origem desse trauma, quais são as emoções envolvidas, por que eu estou reagindo dessa forma. E isso é libertador. E isso é o que completa. E você até respira mais leve. Isso tudo leva aonde, né? A maior liberdade que a gente tem é uma mente que já não se engana. Tá? Então,
nenhum dos caminhos, digamos, dos atalhos tortuosos vai nos trazer o mesmo resultado que todo o nosso trabalho de internalização, autoconhecimento e libertação. Esse é o real. Isso, essa é a verdadeira liberdade, né? Uma mente que já não se engana, que já não se ilude pelos aspectos da vida. Porque muito pior do que ser enganado por alguém é ser enganado por você mesmo. Isso, exatamente. E é isso que a gente está buscando, gente. É encontrar um estado de liberdade verdadeiro e de paz, de tranquilidade. Mas para isso a gente tem que ter a ferramenta certa e saber por onde começar, né? É isso. Tá bom, gente. Por hoje ficamos por aqui. Dúvidas, perguntas, de novo, deixa aí pra gente que nós respondemos no próximo, tá bem? Um abração para todo mundo. Tchau.